E aí, moçadinha, tudo bem? Tudo certinho? Hoje eu vou resolver aqui o exercício 0719, quer dizer, o exercício 19 da aula 7, que mostra, né, engloba dois procedimentos aí muito comuns nos laboratórios. Olha só o que ele diz. A partir do esquema de diluições representados a seguir, qual será a concentração do frasco D após a execução das operações indicadas na sequência de 1 até 5? Veja bem aqui, olha. Ele está dizendo para você, nesse esquema que ele montou, que vai pegar 50 ml de uma solução, que a concentração é 1 mol por litro. Está dizendo que essa solução é de ácido sulfúrico. Vai misturar com 100 ml de uma outra solução, também de ácido sulfúrico, que a concentração é de 1 mol por litro. Então aqui ele misturou 50 ml de uma solução com 100 da outra, quer dizer, vamos obter aqui um volume final de 150 ml. Aí ele está dizendo que a essa solução, quer dizer, a esses 150 ml, foi acrescentado aqui 50 ml de água. Então aqui dos 150, adicionei 50 de água, vamos passar a ter aqui um volume de 200 ml. Aí ele está dizendo que dessa solução ele vai pegar aqui 10 ml. E ao pegar 10 ml dessa solução, ele acrescentou aqui 90 ml de água. Dos 10 acrescentando 90 ml de água, vamos ter aqui um volume final de 100 ml. E essa daqui é a solução que está presente no frasco D, que ele está pedindo para a gente determinar aí qual é a concentração. Procedimentos diferentes, para não se ter dúvidas, têm que ser tratados separadamente. Então, primeiro, nós vamos fazer aqui uma mistura de soluções de mesmo soluto. Mas quando eu misturo soluções de mesmo soluto, a gente sabe que a somatória dos produtos concentração-volume de cada solução que eu estou misturando é o produto concentração-volume da nova mistura. Aqui é mol por litro, então tá lá. Olha, a molaridade vezes o volume de uma das soluções mais a molaridade vezes o volume da outra solução que eu estou misturando é a molaridade vezes o volume dessa nova mistura. Bom, substituir os valores porque os volumes já estão todos com a mesma unidade, né? A condição é essa, né? O volume tem que estar com a mesma unidade. Já está com a mesma unidade, obedecida a condição, substitui os valores. A concentração aqui é de 1 mol por litro, o volume 50, mais a concentração da outra solução, que também é 1 mol por litro, e o volume 100, que é igual à concentração da mistura, que é o que eu quero determinar, vezes o volume final, que é 150. Fazendo aqui essa conta, nós vamos chegar aqui à concentração de 1 mol por litro. Bom, comecei a resolução, né? Chamando a atenção que se eu estou misturando soluções de mesmo soluto, está aí a fórmula, né? A somatória dos produtos concentração-volume de cada solução que eu estou misturando é o produto concentração-volume da mistura. Esse é o primeiro procedimento que está aí nesse esquema. Mas nesse caso, eu não precisaria passar pela fórmula. Falar, por que que não? Você lembra que em várias vezes eu associei aí a concentração ao sabor, né? Se eu tenho uma solução mais concentrada, o sabor é mais intenso. Uma solução menos concentrada, esse sabor é menos intenso. Conforme eu vou baixando a concentração da solução, eu vou diminuindo a intensidade do sabor. E aí eu fiz algumas vezes esses comentários, né? Se eu pegar um refrigerante, eu abro esse refrigerante, eu tomar o refrigerante diretamente na garrafa ou despejar um pouco no copo, o sabor é o mesmo. Fala, por quê? Porque a concentração é a mesma solução. Então, quando você simplesmente pega uma quantidade de uma solução e transfere para um outro recipiente, a concentração é a mesma, né? A concentração, ela se mantém. Agora, vamos pensar aqui em duas garrafas de um mesmo refrigerante. Aí eu vou pegar um copo, vou pegar um pouco desse refrigerante, colocar no copo, aqui um pouco da outra garrafa e vou colocar no mesmo copo. A hora que eu provar o do copo, não tem o mesmo sabor de que tinha em cada uma das garrafas? É, porque se eu misturo soluções, que a concentração é a mesma, nós não vamos promover nenhuma alteração. Você lembra que quando se mistura soluções de mesmo soluto, a concentração que eu obtenho na mistura é uma média ponderada entre as concentrações das soluções que eu estou misturando. Só que se as soluções apresentam a mesma concentração, a nova solução vai ter exatamente a mesma concentração, vai ter exatamente o mesmo sabor. Então quer dizer que se eu misturar soluções de mesmo soluto, de mesma concentração, nós vamos obter um novo volume que corresponde à soma dos volumes misturados, mas a concentração
o sabor é exatamente o mesmo. Se a gente consegue perceber isso, essa parte do exercício aqui, olha, a gente já ganharia aí um tempo que sempre é bem interessante, né? Bom, mas ele está dizendo que a essa solução, 150 ml, ele adicionou 50 ml de água. Quando nós simplesmente adicionamos água a uma solução, aí nós estamos fazendo o procedimento que é chamado de diluição. E aí lembra, na diluição, conforme eu vou acrescentando água, a concentração vai diminuindo. O tanto que eu multiplicar o volume pelo acréscimo de água é exatamente o tanto que vai dividir a concentração. Então aqui, ó, se desse para perceber, ó, de 150 para 200, pelo acréscimo de água, nós multiplicamos esse volume por 1,33333. Então a concentração, ao contrário, vai dividir por 1,33333. A concentração que nós temos dessa solução após a mistura é de 1 mol por litro. A nova concentração vai ser 1 dividido por 1,33333, que dá 0,75. Mas essa conta está difícil de fazer, né? Então é por isso que é interessante ter a fórmula como apoio, né? Quando eu simplesmente estou fazendo a diluição, a concentração vezes o volume antes é a concentração vezes o volume depois. Antes de eu fazer a diluição, a concentração era de 1 mol por litro, o volume de 150, que é igual à concentração após a diluição vezes o volume final, que é 200. E fazendo aqui essa conta, nós vamos chegar aqui a 0,75 mols por litro. Então, na primeira parte do esquema, né, que ele mistura essas duas soluções e adiciona aqui 50 ml de água, a solução obtida vai apresentar uma concentração de 0,75 mols por litro. Aí ele está mostrando no esquema que dessa solução obtida, ele vai pegar aqui 10 ml. Bom, mas se eu simplesmente peguei uma quantidade de uma solução de um recipiente e transferi para outro, eu não fiz nenhuma mudança, né? É a mesma solução, quer dizer, é a mesma concentração. Aí ele está dizendo que a esses 10 ml, nós vamos adicionar 90 ml de água. Se eu adiciono água a uma solução, uma diluição. O tanto que eu multiplicar o volume pelo acréscimo de água é o mesmo tanto que divide a concentração. Aqui o volume era 10. Acrescentando 90 ml de água, 10 mais 90, o volume passou a 100. De 10 passando a 100, pelo acréscimo de água, o volume multiplicou por 10. Com a concentração inversa, divide por 10, aqui está fácil. Então, ao invés de 0,75, fica 0,075. Se não consegue enxergar, está lá, né? Se é a diluição, a concentração vezes o volume antes é a concentração vezes o volume depois. Antes de eu adicionar água, a concentração 0,75, volume 10, que é igual à concentração após essa diluição, que é o que eu quero determinar, vezes o volume final, que é 100. E fazendo essa conta, nós vamos chegar aqui ao 0,075 mols por litro, que é o que aparece para você na alternativa A. Beleza? Então, olha, esse exercício número 7, exercício número 19 da aula 7 é um exercício que tem um grau de dificuldade relativamente alto, mas você veja que se você conseguisse perceber que ao misturar soluções de mesma concentração, a concentração que eu vou obter é a mesma, e na diluição, o tanto que eu multiplicar o volume pelo acréscimo de água, o mesmo tanto que divide a concentração, essas duas passagens aqui seriam passagens bem rápidas, que, como eu disse, é sempre bem importante aí nos exames. Beleza? Falou, moçadinha. Um abraço.